Hoje, quando eu estava vindo aqui na estrada também, eu estava ouvindo algum programa esportivo em que Porra. os caras falavam até sobre essa questão do Davi Luiz e de outros jogadores, do patamar que o Flamengo está de contratação. Para qualquer posição hoje no time do Flamengo, não pode ser um jogador qualquer segundo esse programa esportivo, não é minha opinião. Mas não cabe mais jogadores que são questionáveis. Isso a gente falava ao longo dos anos, inclusive aqui no canal, que a gente estava chegando num patamar, num nível de técnico do time titular, que para ser, por exemplo, goleiro do Flamengo hoje, tem que ser um goleiro hiper experimentado, um goleiro, né, que já tenha passado por clubes grandes, que entenda o que é Flamengo e que principalmente queira vir para o Flamengo porque entende que está preparado para isso. É diferente. Eles até falaram uma coisa que eu achei interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso. Um jogador que esteja na Europa hoje e receba uma proposta para voltar para o Brasil, ele vai pensar 50 vezes em voltar para o Brasil. Por uma série de fatores, dinheiro, e nível técnico, segurança, e vida social, uma porrada de coisa. qualidade de vida. Mas se a proposta for do Flamengo, não é Brasil. Vocês estão entendendo o que eles estavam falando? O Flamengo não é mais um clube brasileiro dentro do Brasil. O nível do Flamengo é outro nível. Entendeu? Ele é um nível que é o seguinte, é um clube europeu dentro da América do Sul. Entendeu? É uma terceira prateleira da Europa. É uma primeira. É uma primeira, né? Tá, entendi. Fazendo como inverso. se estivesse lá. Entendi. Uhum. E eu achei isso, eu fiquei assim, cara, essa porra faz sentido, cara. Pra caralho. Essa porra faz sentido. No Flamengo é diferente. Mas tem o Palmeiras e o Atlético. Não é igual. Não. Tem mecenas. Não é igual. Não é igual, principalmente pela questão dos resultados nos últimos anos. O Palmeiras é mais próximo. O Atlético, não. Entendeu? Sim. Tem diferença. Tem muita diferença. A gente vai entrar muito nesse assunto que você está falando. Desculpa. É só porque eu estava falando dessa questão do goleiro. Porque, assim, um goleiro, o Flamengo, para trazer um goleiro agora. Qual era o goleiro que o Rodrigo estava falando? Era o Neto, não era, Rodrigo? Você estava falando? Sim. O Neto faz sentido. Não faz? Faz. O Neto faz sentido. O goleiro do Santos, esse é João Paulo, é isso? Não lembro, acho que é. Como é que é o nome desse goleiro que jogou agora no Santos? É João. João Paulo. É João Paulo, né? O João Paulo eu já não sei. Para ser titular do Flamengo hoje, eu não sei. E o do Fortaleza? Eu tenho dúvida. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu tenho dúvida. Acho que o Flamengo tem que contratar um goleiro goleiro foda. Vocês falaram naquele dia, na segunda, do Marcelo Groi, não foi? Foi. É um goleiro foda. Mas tá na Arábia. Beleza. Mas é um goleiro foda. É um puta goleiro. Entendeu? Enquanto a gente não conta com reforço de Davi Luiz ou qualquer outro tipo de reforço também, que agora eu já não sei mais de nada, né? O Flamengo está disposto, né, finalmente a parar as arestas e acertar a renovação de contrato com o Jorge de Arrascaeta. A gente está falando disso há uns 3 meses já, e agora, né, o Flamengo está disposto a aumentar em 60% o salário do Arrascaeta. A última proposta foi de 50%, que ainda, né, não foi um valor ao qual o empresário do atleta ficou muito satisfeito. O Flamengo aumentou para 60% para a renovação de contrato até 2026. O Uruguai gostou dos valores oferecidos e está disposto a aceitar. O único impasse ainda é o tal empresário que exige que o Flamengo compre os 25% dos direitos econômicos, ao qual o Flamengo não tem obrigação de comprar por conta das metas a serem batidas, que de fato não foram, né? Por pouco, mas não foram batidas. Perrotinha, assunto rápido para a gente bater e sair, mas expectativa está boa com a renovação do Arrascaeta, que tem contrato em vigência até 2023? Ou não? Olha, a expectativa sempre vai, né? Cara, para mim ele é fundamental e a gente não pode dar mole. Um aumento nessa casa aí que você está passando, eu não sabia que chegava a isso tudo, tá? Mas assim, assegura. E, aliás, eu não sei se vocês sabem que eu não lembro agora que foi o repórter que divulgou isso, que canal que divulgou isso, que cobre aí o Flamengo, dos canais independentes.
que divulgou essa informação, mas assim, esse aumento foi conversado com a Arrascaeta assim, cara, a gente não Mauro tem obrigação... César. Foi o Mauro César? Que a gente não tem obrigação de comprar esses 25. Mas com essa grana, se você quiser adquirir esses 25 que faltam, você e teu empresário comprarem com essa grana que a gente está te dando de aumento, é possível. Você parcela e paga. Você pode fazer o que vocês quiserem. Né? E eu achei isso, caralho, uma puta ideia boa, sabe? Mas assim, a gente sabe que o Arrascaeta é um empresário que não é fácil. Você, principalmente, Arthur, sabe muito bem que esse empresário tem uma história complicada. O Marcos Braz, se vocês perceberem em algumas das coletivas que o assunto foi a renovação do Arrascaeta, em todas elas ele falou: não adianta ficar exaltado, não adianta botar pressão, não adianta gritar, porque a gente vai resolver com calma na hora certa. Isso só mostra como é o perfil desse empresário do Arrascaeta, que no mercado é notabilizado por esse tipo de comportamento. Dito isso, eu sinceramente torço para que o Arrascaeta seja a figura positiva dessa negociação, no sentido de dizer o seguinte: esse aumento me deixa feliz, então eu falo com o meu empresário que eu quero isso. Eu quero continuar no Flamengo, e esse salário é o salário para mim dos sonhos, e eu vou continuar no Flamengo. Porque aí a balança pesa para o Flamengo e não para o empresário. Porque se o Arrascaeta fica naquela do tipo, obrigado pelo aumento de salário, mas eu vou falar com o meu empresário sobre isso, fudeu. Porque o empresário vai fazer a cabeça do jogador. Vai fazer aquela pressão, e aí o Flamengo vai ter que ver uma negociação diferente. O aumento talvez não seja nessa casa toda, vai ter que diminuir um pouco o aumento e, de repente, comprar um percentual desses 25 ou parcelar esses 25, como se dará essa negociação. E aí pode virar uma nova novela. Essa é a minha preocupação. Tomara, estou torcendo muito por isso, que o Arrascaeta aceite essa condição do Flamengo e faça a cabeça do empresário com relação vamos esperar um pouquinho mais pelos 25. Nós comentamos essa notícia aqui há umas 2, 3 semanas atrás, de que a Conmebol estava, né, estudando mais uma ação contra o Flamengo, porque colocou apelidos dos jogadores nas costas, né? Foi só falar de processo, o cara saiu correndo, é foda, né? Mas enfim, o Flamengo estava para receber essa denúncia porque usou apelidos, né? E aí, Arthur, como assim apelidos? Por exemplo, o Gabigol chama Gabriel Barbosa. E aí, lá na preleção, coloca Gabriel B. Só que aí na camisa dele tá Gabi. Então, a Conmebol falou, opa, isso não pode, é multa. Mas, por outro lado, né, Perrotinha, racismo por conta dos torcedores na arquibancada é algo que o delegado da partida não reparou. Ele não denunciou a equipe adversária em relação a isso. Mas, após esse julgamento aí da comissão disciplinar da Conmebol, o Flamengo foi multado no valor de $12 mil, né, R$62 mil, pela entidade que viu irregularidades nos uniformes dos atletas do Flamengo. O delegado do jogo abriu um processo disciplinar por conta de 3 apelidos que não estariam autorizados nas camisas: Gabigol, Gabi, Vitinho e Mateuzinho. E esse julgamento ele não cabe recurso. Os apelidos não são vetados, mas a entidade alega divergência entre os nomes estampados nas costas e o conteúdo que foi enviado pelo clube em lista prévia. Aí eu te faço uma pergunta, Perrotinha. Já não basta o absurdo de várias coisas serem passadas de maneira, né, despercebida, e aí o delegado da partida foca nisso. O que me acha estranho é o seguinte: o Flamengo jogou uma fase de grupos inteira dessa forma, e aí só contra o Olímpia que surgiu a denúncia. Isso te parece normal ou de fato a Conmebol enxerga o Flamengo como um caixa eletrônico ambulante? Cara, a Conmebol é realmente um órgão que a cada dia ele surpreende mais. E principalmente com o Flamengo fazendo ele realmente de caixa eletrônico. Eu literalmente não tenho informação se outros clubes passaram por esse tipo de punição. Por exemplo, o próprio Olímpia. Será que o Roque Santa Cruz estava com uma camisa? Roque. Cara, no Superchat até o Wendel mandou assim: será que Hulk é nome próprio? Pois Mas aí é. eu vou explicar para vocês. Não é questão de Hulk não é o nome. É que pode, né? É porque na lista prévia eles tem que colocam lá. Hulk. Exatamente. Tem que estar lá. Entendeu?
Então, assim, eu vejo da seguinte forma. A Conmebol, ela tem esse caráter absolutamente dúbio e estranho, mas, ao mesmo tempo, o Flamengo é muito cara. Mas eu nunca vi um time para ser tão com a Libertadores como o Flamengo. E aí eu não estou falando mais de performance. Antigamente era até a performance do Flamengo na Libertadores. Mas o Flamengo é sumariamente punido em todas as edições que participa por alguma. Cara, não é possível que não tenha ninguém na do departamento de futebol do Flamengo que pegue a das regras da Conmebol, do estatuto da Conmebol e da Taça Libertadores, leia aquela e passe para o departamento de futebol o que pode ser feito com relação ao uniforme, com relação ao comportamento, com relação aos horários, com relação a uma série de fatores que a Conmebol pune, porque vai estar lá no regulamento dela, os artigos que vão dizer o que dá de punição e por que pune. Pegar isso e falar, olha, nós temos aqui 40 artigos que são de punição. Sobre isso. Então, não vamos dar mole com isso para ficar gastando dinheiro à toa. Porque se você somar 60 mil ali, 100 mil aqui, 200 mil ali, mais 100 mil aqui e etc. Porra, é dinheiro pra cacete. Aí depois, não adianta a gente ficar vendo entrevista do Rodrigo Totti lá no canal do Vene Casagrande, dizendo que, porra, não, as finanças estão difíceis, a gente está fazendo um gerenciamento espetacular de fluxo de caixa. Que porra de gerenciamento é esse? De fluxo de caixa? A cada jogo do Flamengo na Libertadores, você perde 100 milzinho, 200 mil, mais 50 mil. Presta atenção, cacete. Hoje, mais cedo, saiu uma reportagem na Globoesporte.com, né, escrita por Caê Mota e Eric Faria. Acredito que todos vocês leram essa reportagem, né? Dizendo que o Flamengo fica no flerte com Davi Luiz e aguarda a movimentação para avaliar o retorno ao Brasil. Diretoria rubro-negra cerca os empresários, mas não oficializa a proposta para avançar nas conversas. O zagueiro aparentemente está sensibilizado com o carinho dos torcedores, que inclusive agora há pouco, às 8 horas da noite, fez aí o tuitaço do Davi Luiz e, porra, pegou Trend Topics aí mundial, né? Então, assim, de fato, a torcida grande parte da torcida do Flamengo está bem empolgada com o assunto do Davi Luiz. Essa reportagem do Davi Luiz do Globo Esporte, eu acho que ele vem mais explicado daquelas coisas que a gente não sabia. É a mesma linha de raciocínio que o Vene Casagrande vinha trazendo. Que não tem proposta oficial, que não sei o quê. Aí você vai olhar no Twitter, né, os apuradores, os youtubers e etc e tal. Como é que não tem proposta? Não sei o quê. Eu acho, Perrota, que existe uma diferença no mundo real do futebol, né, no mundo das negociações do futebol, não é o nosso mundo de torcedor, mas no mundo de quem trabalha com isso, de que consulta é uma coisa, conversa é uma coisa e proposta oficial é outra. Eu acredito que existe diferença. E às vezes por torcedor, ou para o cara que não trabalha com isso, mas está ali no Twitter, para ele é tipo assim, oi, tudo bem? Quanto está custando? Está custando 800 mil por mês, já é uma proposta. E aí, a matéria do Globoesporte.com mostra que, de fato, não houve essa proposta, mas que em nenhum momento deixou de ter o contato. O Flamengo já fez a consulta, já mostrou que tem interesse, né? Resumindo, a gente está vivendo a segunda temporada de Felipe Luiz 2019. É como se fosse uma série da Netflix. A gente viu o que aconteceu com o Felipe Luiz em 2019, que o Flamengo esperava a decisão do Felipe Luiz em relação ao futebol europeu, ele dava prioridade ao Atlético de Madrid, ele recebeu várias propostas do futebol europeu, pediu para esperar, né, até para conversar com o Flamengo ele pediu para esperar após a Copa América acabou, ele continuou pedindo para esperar, até que o Flamengo manteve a paciência, e na hora que ele descartou o futebol europeu, o Flamengo fez a proposta oficial, e ele prontamente aceitou, porque nessa hora, Perrota, os representantes do Davi Luiz já sabem o que o Flamengo quer, e já sabem o que o Flamengo pode fazer para tê-lo no elenco. Então, é chegar a proposta oficial, assinar e está tudo certo. O que de fato vem acontecendo na última semana são as elucubrações aí de vários apuradores dizendo que teve reunião, que o empresário do Davi Luiz teve, que o Braz, Spindler, a diretoria do Flamengo já tinha feito proposta para o empresário do Davi Luiz.
E que, inclusive, já tinha uma outra reunião, uma segunda ou terceira reunião, inclusive com a presença do Davi Luiz. E agora sai a notícia do Eric Faria e do Caê Mota falando que o Flamengo, na realidade, sondou o empresário ou quem representa o Davi Luiz. E que a gente sabe que aquele Bertolucci é Giuseppe ou Giovanni, né? Eu não lembro agora. Acho que é Guilherme, cara. Guilherme Bertolucci, alguma coisa assim, é com G. Eu acho. Não lembro agora qual é o primeiro nome dele, tá? Mas é o Bertolucci. Vamos botar assim como Bertolucci. O Bertolucci não está no Brasil, tá, gente? O Bertolucci não está no Brasil, não é que não está no Brasil agora. Ele não está no Brasil há mais de uma semana. Juliano Bertolucci. Muito obrigado, Lucas Pereira. Obrigado a todo mundo, tá? Ian Batista aí, galera que mandou. Ele não está no Brasil já há mais de uma semana. Ele está na Europa. Mas aí você pode falar com ele por telefone, você pode falar com ele por um call digital, Skype, sei lá, como você quiser. Você pode falar. Normalmente, negócios, quando são para ser feitos em propostas oficiais, é tete a tete. Normalmente. E, inclusive, até brincando um pouquinho com o Rodrigo sobre as viagens e os jantares de Marcos Braz, que são pagos pelo Rodrigo Bigode, que está aqui, né? Muitas vezes. E aí você vê que a postura do Braz e do Spindel é justamente pessoal nas negociações. Tanto para venda quanto para compra. Então é o seguinte, galera. Eu tenho a dizer que o Flamengo, na realidade, talvez tenha feito uma sondagem. Talvez tenha feito. Talvez, eu não estou nem falando que fez. Pelo que está me parecendo. E que não tem proposta oficial nenhuma. Também tô nessa. Não tem nada. E que não teve reunião nenhuma. Porque o empresário nem está aqui. E eu te digo mais. Não teve informação também nenhuma. É. Eu vou manter o que eu disse na sexta-feira passada ou retrasada. Ninguém sabe de nenhuma. Se não fosse, o que mais me deixa chocado é o seguinte. Porra, o Ricardo Perrota, o Bigode procurou o Ricardo Perrota hoje, procurou, ligou 500 vezes, o Bigode não foi atendido. Pô, o Perrota não me atende e tal. Mas o Perrota me falou que ele pegaria a estrada na quarta-feira e estaria a caminho de Belo Horizonte. Ou seja, eu sabia onde o Ricardo estava. Mas se o Ricardo posta um stories de manhã cedo, no carro, falando, vou pegar a estrada agora, o Bigode saberia onde estava Ricardo Perrota. Se o filho da p*** do Davi Luiz não postasse uma foto sequer, ninguém sabia nem que esse cara tinha jatinho particular. Eu não sabia que o Davi Luiz tinha um jatinho particular. Não sabia, não fazia ideia disso. Se bobear não é dele. Se bobear nem não é dele. Mas eu só sei que assim, eu só sei que, tipo assim, saiu que ele posta aonde ele tá, aí todo mundo sabe onde ele tá. É óbvio que sabe, o cara postou, caralho. Aí, porra, o cara tá no avião. O que significa o cara tá no avião, Ricardo Perrota? O cara vai viajar. Exatamente. Aí, porra, um fala, tá indo pra São Paulo. O outro fala, porra, tá indo pro Rio. Aí o que o Davi Luiz faz? Ele posta um outro stories fazendo uma piada com o nome Santos Dumont. O que isso significa pros caras? Tá indo pro Rio. Ele tá fazendo uma piada para mostrar para onde que ele tá indo. Aí, vamos esperar, daqui a pouquinho ele vai. Gente, de São Paulo, ou seja, de onde de São Paulo para o Rio de Janeiro, de jatim, gente, é 30 minutos. Até menos, se bobear. Até menos, se bobear. Aí o cara posta, aonde que ele posta? Em Juiz de Fora. Gente, vocês não sabem para onde que o cara ia. Vocês erraram. Não tá parando para abastecer. Vocês só sabem que o cara tá em Juiz de Fora porque o cara postou que tá em Juiz de Fora. Sabe qual é a única coisa positiva nisso tudo? Mostrou a face verdadeira de muita gente. Não, a única coisa positiva disso tudo é a torcida do Flamengo ficou amarradona e tá todo mundo torcendo para ele vir. Isso. É só isso. Só isso. É só isso. De resto, sendo bastante sincero, porra, se o cara amanhã aparece no Flamengo, não, teve reunião sim, não sei o que, pô, beleza, legal. Então teve, ótimo. Mas até o momento, a gente não tem nada. Não, todo mundo evitando falar. E tem um monte de gente que todos os dias traz uma informação nova que não bate. Que não bate. Que não acrescenta em nada. Assim, o cara tá no avião, ele tá indo pro Rio. Não tá no Rio. O cara tá no avião, agora vai. Não vai. O Marcos Braz chega
e fala, não vou falar nada. O cara tá de máscara, ele sorriu na máscara. Ele sorriu na máscara, irmão. Aí o outro parece que vem. Parece que acertou. O outro parece que acertou. O outro, eu não disse que teve proposta? Bicho, gente, mas tudo bem, é de direito de quem está apurando, porque isso é um papel de um jornalista que está tentando dar furo de reportagem. Tá buscando. Beleza. É de direito desses jornalistas fazerem isso. Só que isso enlouquece a torcida e deixa todo mundo cansado, sem paciência e ansioso, super ansioso, por uma coisa que talvez não seja realidade. Talvez. Porque se for realidade, legal. Mas se não for, amanhã o Davi Luiz é anunciado num time da Itália, da França, de Portugal, ou até por um rival do Flamengo aqui. Irmão, a gente vive hoje todo mundo querendo ser reconhecido. Todo mundo. É aquele negócio, mas todo mundo quer ser famoso, brother. Todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo. Hoje, tudo na vida é um like, uma curtida, uma inscrição. Tudo na vida é isso. A gente briga aqui todos os dias por conta disso. Olha, pô, caramba, estamos com 104. Caramba, dá para aumentar. E, cara, aí os caras usam de tudo para fazer isso, né? Eu acho, no final das contas, cara, eu vou ser bem sincero, essa questão segundo o Mauro César, o Davi Luiz pediu um tempo para pensar. Isso. Eu acho que há uma diferença, cara, entre outros jogadores e o Davi Luiz. Hoje há uma necessidade. Tá entendendo? Há um negócio... E, se eu não me engano, o Felipe Luiz, quando o Felipe Luiz foi contratado, a gente estava nas oitavas de final. Felipe Luiz foi contratado, o Rafinha, a gente estava nas oitavas... O Gerson também, o Pablo Mari. A gente estava nas oitavas de final da Libertadores. Hoje a gente está na semi, bro. O nível aumentou e a gente tem que estar mais próximo da glória. Desculpa, Davi Luiz. Ou dá, ou desce. É aquela famosa, pô, tá dirigindo ali e tal, que não sei o que, aquela mina, uai, que não sei o que, Rodrigo, calma, não vamos fazer essa loucura, que não sei o que, não sei o que lá. Meu irmão, chega uma hora que fala assim, desculpa. É isso ou não é isso? Entendeu? Se não é, te levo para casa, tá tudo certo, porque não dá. Então, eu acho que tá na hora do Flamengo, se teve proposta, chegar e falar assim, Davi Luiz, tá fechando o cerco pra gente. A gente precisa contratar um zagueiro. A gente não vai contratar um zagueiro do teu nível. Mas agora que a gente precisa da tua resposta. Não, beleza, eu ainda tenho algum tempo para ir buscar um outro jogador. Porque senão, meu irmão, no final das contas, a gente vai ficar dependendo de Gustavo Henrique, Léo Pereira e Bruno Viana. São 3 jogadores que, cá entre nós, eu acho que o Renato recuperou sim. Acho que o Gustavo Henrique mais e o Léo Pereira e o Bruno... O Léo Pereira está no caminho, o Bruno Viana ainda não sei. Também não vou chegar aqui e falar que é. Não. Mas eu, particularmente, eu fico... Você cá entre nós. Rodrigo Caio machucado. Flamengo e Atlético. Jogo único. Final de Libertadores. Léo Pereira e Bruno Viana. Cá entre nós, o teu otimismo vai estar lá no alto? Pau mole. Vai estar aqui, ó. Não vai passar nem uma friagem. Não, Rodrigão, não é fazendo contraponto. Concordo com você, não vai ter discussão. Não. Mas você viu a matéria hoje do Globo sobre o Renato? Não. Porra, para mim a cereja do bolo é a parte da matéria, que é o seguinte, a comparação da defesa, né, do setor de defesa na era Rogério Ceni e o setor de defesa na era Renato Gaúcho. 50 dias de Renato. E aí, nesses 50 dias de Renato, você sai de, tipo, sei lá, 30 gols tomados para 5. E aí o Renato passa pelo Marcos Braz e pelo Bruno Spindel no corredor e olha para eles e fala assim, de nada, tá? E continua andando. A questão do Davi Luiz e Flamengo tá muito parecendo o que o Bigode vive falando de Michel e Lohane, né? E foi? Não tá ouvindo? Agora ficou legal. Porque eu fiquei longe. Deu uma sumida. Eu fiquei longe. Vai chegando pertinho aqui, ó, aí vai virando um... Que toliça. E aí a gente pode, né? É o Good Times aqui do Zona Rubro Negra. Mas enfim, voltando ao assunto, por favor, por obséquio. O Davi Luiz lembra Michele, porque o cenário que eu vejo, Perrotinha, é o seguinte: eu vejo 3 cenários. Eu vejo Davi Luiz, Flamengo e futebol europeu. Quem que tá na zona de conforto? O Davi Luiz.
Ele tá sem clube, ele tá bem, ele tá tranquilo, tá mantendo a formazinha dele tranquila. Aparentemente tem uma galera correndo atrás desse cara. Então, assim, ele recusa. Ah, time tá? Não, não quero. Time tá? Não, não quero. Ele tá, aparentemente, tá, galera? Pelo amor de Deus. Mas aparentemente ele tá com esse garbo de poder escolher o que ele quer e o que ele não quer. Então ele fala, foda-se, a hora que eu achar legal eu vou lá e aceito, ponto final. Por isso que o Flamengo fazer uma proposta oficial não muda nenhuma. Se o Flamengo manda hoje uma folha com uma proposta oficial, ele tem duas opções. Ou ele pega aquela folha e bota do lado do assento sanitário dele para limpar a ou ele joga no lixo, porque não muda absolutamente nada. Ele tem tempo ainda com o futebol europeu. Ele tem até às 19 horas de amanhã para decidir o futebol europeu. Aí sim que se ele não achar nada que interessa a ele, aí a saída para ele vai ser ou ficar sem clube até ano que vem, ou ele vem para o futebol brasileiro. E do futebol brasileiro, o único time que procurou os empresários dizendo que tem interesse, mas ainda não formalizou uma proposta oficial, é o Flamengo. Então, eu vejo Michele e Lohane nessa situação de futebol europeu, porque o Flamengo está na posição confortável, esperando o Davi Luiz. Confortável não, minto. Na pressa, igual o Rodrigo falou, tem semifinal de Libertadores batendo na porta. Já perdeu a data da Copa do Brasil para ter um reforço. Então o Flamengo está esperando o Davi Luiz tomar uma decisão se ele vai para o futebol europeu ou se vem para o Flamengo. O futebol europeu já não alcança mais o que o Davi Luiz espera, acredito eu. O Davi Luiz já não tem a primeira prateleira do futebol europeu, ele já não pega um Arsenal, ele já não pega um Manchester United, ele já não pega uma prateleira acima do futebol europeu. E aí resta a ele duas opções. Ou ele pega a prateleira de baixo, onde ele pode disputar uma Liga da Europa, uma Liga Europa, Champions League eu acredito que não, uma Liga Europa, e aí o time para ganhar a Liga Europa não vai ser um time de ponta do futebol europeu. Se ele for para lá, ele vai ser só mais um nesse time, Perrota. Não vai ser um ídolo da torcida, um ator principal da parada, vai ser só um mero coadjuvante, mas se ele vem para o Brasil, entra aquilo que você falou, por isso que eu queria trazer isso depois. Que ele pega o primeiro time da América, ou seja, um nível europeu no continente que a gente está, e aí ele pode disputar Libertadores da América, consequentemente Mundial de Clubes, e além de ganhar títulos importantes no maior time do Brasil, que está da América, ele também tem a chance de virar ídolo de uma galera, de uma nação.